Deus está me mostrando que você vai gravar um CD. Você vai gravar um CD. Ô meu irmão, o emprego está chegando. O emprego está chegando. Está chegando. Ô vaso, a bênção é grande. A bênção está vindo, eu sinto. A bênção está vindo, viu? Muito. Vaso! Você aí de branco, vaso. É mistério, hein? É mistério. Ó, o negócio é mistério. É mistério. E o mistério é forte. Forte demais. Ó, daqui a pouco eu vou entrar no manto. E você vai ver. Deus vai falar poderosamente. Você aí, irmão, irmã, que está aí, Deus está revelando coisas, ó. Deus está me falando tudo. Está chegando bênção do céu, bênção, está chegando, é muita bênção que eu não consigo nem falar as bênçãos, é muita bênção. Olá, eu sou o pastor Emerson da Igreja Batista Barcelona e hoje a mensagem vai ser profecia ou profetada. Vamos ver, se liga aí na palavra. Eu queria citar aqui para vocês 3 pontos principais desta mensagem. A primeira é a profecia bíblica. A segunda é a profecia sobrenatural ou humana. E a terceira é a profetada. Eu vou falar desses 3 pontos para vocês. Então vamos começar com a profecia bíblica. A profecia bíblica são as palavras contidas nos 66 livros da Bíblia, aonde muitas delas ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir. Então as profecias estão contidas nas Escrituras, escritas pelos profetas, escritas pelos servos de Deus. Estas profecias, elas vão se cumprir. O segundo tipo que eu falei são a profecia sobrenatural ou a profecia humana. Profecia sobrenatural é aquela aonde algum ser sobrenatural, ele veio até você, contido nas Escrituras, tá bom? E ali mostra como o anjo veio anunciar que Maria estava grávida, ou o anjo veio e anunciou, né, a Zacarias que ele teria um filho, né, que prepararia o caminho do Senhor. São coisas sobrenaturais, ou o anjo que visitou Daniel e falou: Daniel, você é um homem muito amado do Senhor, tá bom? Essas são as profecias que os anjos proferiram para os servos de Deus diretamente. Vale ressaltar que todas essas profecias, elas sempre se cumprem, sempre elas vão se cumprir, sendo sobrenatural. Já as profecias humanas são homens de Deus que proferem as profecias, e essas profecias elas acontecem. Então tem a profecia sobrenatural, de seres sobrenaturais, e nós temos as profecias humanas, onde Deus usa os homens dele, os servos dele, os profetas dele, porém quando esses homens, eles falam, a profecia se cumpre. E o terceiro ponto é as profetadas. As profetadas são relatos sobre o futuro que algum homem ou mulher, se dizendo profeta ou profetiza, fala e aquilo não se cumpre. Como que a gente deve se portar mediante isso? O primeiro texto que eu queria citar para você é Apocalipse capítulo 1, verso 3. A palavra do Senhor, ela diz claramente: feliz é aquele que ouve as profecias e que guardam as Escrituras. Tá bom? Então você tem que ouvir e guardar. Então assim, nós temos que dar ouvido às profecias? Sim. Tá bom? Tem que dar ouvido, é o que diz aqui: feliz é a pessoa que faz isso, que ouve e que guarda no seu coração. Nós temos também 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, que diz: não por vontade de homens elas foram produzidas. Então toda profecia escrita, ela não foi produzida por vontade de homens. Então as profecias contidas na palavra de Deus, elas foram escritas pela vontade do Senhor, sobre homens cheios do Espírito Santo. Então as profecias que estão na palavra de Deus, essa você creia 100%,
que elas vão se cumprir. Todas elas vão se cumprir, elas não vão falhar. Apocalipse, capítulo 22, verso 7, diz: bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Então você deve guardar. Então tudo que provém da palavra de Deus, creia que vai acontecer. Sempre acredite também em todos os livros da Bíblia, nos 66 livros, porque isto daqui é a palavra de Deus. Não se engane, tudo que está aqui vai acontecer e vai se cumprir. Agora eu quero falar um pouquinho de profecia sobrenatural humana, entrando mais, tá bom? Antigamente, se você lê a palavra de Deus, e eu sei que você é um leitor assíduo, é igual aquele homem de Salmo 1 que medita na lei do Senhor de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, né? Então eu sei que você é assim. Então a profecia antigamente, a sobrenatural, ela podia vir através de sonhos, de visões ou de algum ser sobrenatural que poderia trazer uma mensagem do Senhor. Então em sonhos, né, você poderia receber, como foi o caso de José do Egito, por exemplo. Ele foi um caso muito assim destacado na palavra de Deus e que é comentado em todas as igrejas. Nós temos, por exemplo, Daniel. Ele tinha sonhos e Daniel também tinha visões. Também temos, por exemplo, sonhos, José, tá bom? O pai de Jesus, tá bom? Que está ali juntamente com Maria em sonho. A Bíblia diz que Deus foi até ele e falou: pegue a sua mulher Maria, né, e foge para o Egito. Então, novamente aí em sonhos, tá bom? Ezequiel, visões. Isaías, muitas visões. Paulo teve visões, até caiu do cavalo. João, em Apocalipse, visões. Então, o Senhor, Ele pode agir nesse modo sobrenatural com você através de sonhos, através de visões ou através de uma pessoa, um ser sobrenatural vindo até você. Porém, não se engane, tá bom? Com referência à vinda de ser sobrenatural diante de você. Se um anjo do Senhor te aparecer, o que comprova que ele veio diretamente do Senhor? Tá bom? Primeiramente, você como um cristão tem que conhecer a Bíblia, porque ele jamais vai falar algo que a Bíblia diz o contrário. Então ele não pode dizer nada que vai contra a Bíblia. Segundo, toda adoração tem que ser prestada a Ele, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e não a anjos. Então jamais adore nenhum anjo ou nenhum ser sobrenatural que possa aparecer, porque a palavra do Senhor diz que o próprio Satanás, ele pode se transformar até num anjo de luz. Então toma cuidado. Talvez se você vê um anjo de luz na sua frente, talvez não seja do Senhor. Talvez possa ser até o próprio diabo diante da sua face. Então eu queria citar aqui, biblicamente, alguns homens e mulheres que viram, tá bom? O anjo do Senhor ou ouviram. Então, biblicamente, nós temos, por exemplo, em Gênesis, capítulo 16, verso 7, que diz sobre Agar. Agar estava lá no deserto, quando de repente um anjo abriu-lhe os olhos e mostrou lá que tinha um poço. Você pega, por exemplo, Manoá, que foi o pai de Sansão, que ele viu e depois na oferta subiu junto com a comida ofertada ali. Você vê, por exemplo, Balaão, que viu o anjo com a espada, tá bom? Você pega Gideão, né, que o anjo diz varão valoroso, né? Ele fala: que palavra estranha é essa? Então, Gideão também. Você pega Zacarias, que também viu o anjo ali e ele não creu e ficou mudo, tá bom? Você pega a própria Maria, mãe de Jesus, ela recebeu a presença do anjo ali, né, e recebeu as palavras do Senhor. Você pega Cornélio, tá bom? Uma pessoa que nem era judia, tá bom? Ele não era um judeu, e aí o que acontece? Ele também teve uma visão e viu um anjo em sua casa. Então nós temos várias passagens onde o anjo, ele vem trazer uma palavra de acordo com a Bíblia, tá bom? Então esses são alguns exemplos bíblicos. Se você quiser depois dar uma pesquisada na sua Bíblia aí, que eu sei que você conhece
bem as escrituras. Profecia humana, tá bom? A profecia humana, a palavra diz que é um dom. Então você pega 1 Coríntios, tá bom? Capítulo 12, tá bom? Diz, né, que a profecia, ela é recebida do Senhor e ela mostra acontecimentos futuros, tá? Sempre para quê? O objetivo, segundo a palavra de Deus, admoestar, corrigir, proteger, ensinar a igreja ou os servos do Senhor. Então você pega, por exemplo, lá em 1 Coríntios 12, 4, vai falar da diversidade de dons. E dentre essas diversidades de dons, nós temos o dom de profecia. Então falar que não existe o dom de profecia, existe o dom de profecia, tá bom? Então a gente também não pode omitir a profecia, porque ela é chamada de um dom. 1 Coríntios capítulo 12, tá bom? Uns têm diversidade de mistérios, outros operações diferentes, mas tem o de profecia que está lá em 1 Coríntios 12, 10, tá bom? Então profecia é um dom dado por quem? Dado por Deus, tá bom? Porém, o dom de profecia, ele não pode glorificar o humano, porque a palavra de Deus diz, a glória é minha e eu não dou para ninguém. Então todo dom de profecia tem que glorificar a Deus. Tem muita gente, muito profeta e profetiza, profetizando para se exaltar. E é isso o que acaba com a descrença de muitos que estão dentro da igreja. Porque a pessoa ela começa a profetizar e ela pega a glória para ela. E aí a pergunta é, será que essa profecia é verdadeira ou é falsa? A profecia que vem de Deus, ela acontece. A profecia que vem do ser humano, ela não se cumpre. Tá bom? Porque isso não veio do Senhor. Mas pastor, e o que fazer com esse monte de profetada que o pessoal anda dizendo? Realmente, antigamente no Velho Testamento, a palavra de Deus dizia da seguinte forma: ai daquele que se levantar no meu nome e ele falar coisas que eu não mandei ele falar, que essa pessoa ela seja apedrejada e morta. É o que diz o texto da palavra de Deus. Pergunto eu, você imagina com tanta profetada que tem por aí, o que aconteceria se nós começássemos a apedrejar essas pessoas e matar? Eu digo para você que muitas pessoas das igrejas iam morrer, porque é muita profetada, muitas coisas que eles dizem que não se cumpre. Pergunto eu, falaram movidos pelo Senhor? Não, não falaram movidos pelo Senhor, falaram movidos por si mesmo, apenas para que eles fossem exaltados. Porém, como eu já citei aqui, a glória pertence ao Senhor. Então tome cuidado com as profetadas. Tem muita gente aí dizendo assim, eu digo para você que você vai gravar um CD, você canta muito bem. Todo mundo sabe que você canta, você sabe que o rumo é gravar um CD, tá bom? Então você já vai gravar um CD, isso não é uma profecia, tá bom? Isso é literalmente uma profetada. Deus está me dizendo que Ele vai te abençoar. O Senhor, a Bíblia diz que Ele é galardoador de todos aqueles que se aproximam dEle. Então isso está na Escritura Sagrada. É impossível você chegar perto de Deus e não ser abençoado. É impossível uma pessoa que está nas drogas ou nas bebidas, larga, vem para Jesus e ela não cresce financeiramente. Não tem como, porque ela é abençoada só por se achegar perto de Deus. Deus está me dizendo que Deus ama muito você. Queridos, João capítulo 3, verso 16, diz que o Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então lógico que Ele te ama. E Deus, Ele não te ama mais e ama o outro menos, porque o nosso Deus não é um Deus de fazer acepção de pessoas. Então cuidado com as profetadas, tá bom? Eu estou vendo que a bênção está chegando. Está chegando. Deus é galardoador. Ele abençoa todos aqueles que chegam perto dele. Olha, Deus está me dizendo aqui, é mistério. É mistério, viu? É mistério o quê? As coisas de Deus, elas são reveladas. Você quer ver biblicamente uma passagem onde eu creio que existem ainda na nossa geração homens e mulheres de Deus, profetas e profetisas, que ainda fazem a diferença nesse mundo?
tá bom? Estão vivos no nosso meio, são aqueles que proferem e acontece. Queria dar um exemplo para você de uma profecia certa na Bíblia. E é assim que os nossos profetas e profetisas têm que agir, como um mestre, tá bom? Então Lucas capítulo 19, verso 29 diz assim: E chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos. Quem mandou? Jesus, tá bom? Dizendo: vocês vão até a cidade aí que está em frente, entrem nela e vocês vão ver um jumentinho preso, que nenhum homem montou sobre ele. Solta ele, traz para mim. Se alguém perguntar para você, por que você está soltando o jumentinho? Você vai dizer: o Senhor precisa dele. Isso é uma profecia. O Senhor mandou 2 daqueles servos dele buscarem o jumentinho, falou aonde ia estar, como era o jumentinho, aonde ia estar amarrado, e disse: se alguém perguntasse, ele falaria literalmente. Quer uma outra profecia? Um pouquinho mais para frente, Lucas capítulo 22, do verso 7 a 12, diz assim, Chegou o dia dos pães asmos, em que era necessário sacrificar a Páscoa. Então Jesus enviou Pedro e João. Olha só, agora ele manda Pedro e João. E diz assim: vão e preparem a Páscoa para que a gente coma. E eles lhe perguntaram: aonde você quer que a gente prepara? Tá? E aí no verso 10 diz assim, quando você for na cidade, você vai encontrar um homem que está levando um cântaro de água. Segue esse homem até ele chegar na casa. A hora que ele chegar, verso 11, chama o dono da casa e fala assim: o mestre mandou te perguntar aonde está o lugar que a gente vai comer a Páscoa com os discípulos. Então, ele vai te mostrar um lugar que é um cenáculo mobiliado, ali vocês vão preparar. Então olha só, mais uma vez o nosso Senhor Jesus pega e fala para eles irem na cidade, seguirem um homem do cântaro, que talvez não seja o dono da casa, chegar até a casa, chamar o dono, conversar com o dono e falar assim: o mestre mandou mostrar. E aí Jesus já tinha até visto que era um local com cenáculo e tinha até móveis. Essas são as profecias verdadeiras. Hoje, os profetas de hoje em dia, as profetisas, tá bom? A maior parte das pessoas que eu chamo dos profetadas que eles dão por aí, eles falam coisas que não acontecem. E isso é muito triste. Porém, eu já vi homens e mulheres de Deus, verdadeiros profetas e verdadeiras profetisas, que falam as coisas e as coisas acontecem. Eu já vi pessoas dar o seu nome de RG, falar o local, data, horário que ia ocorrer as coisas e as coisas acontecerem, revelar coisas que só você no seu íntimo sabe. Esses sim são os verdadeiros profetas, estas sim são as verdadeiras profetisas. Então creiam sim nas profecias que estão escritas, creiam sim nas profecias de serem sobrenaturais, creiam sim nas profecias, tá bom? De homens e mulheres de Deus que são profetas e profetisas. Porém, cuidado com as profetadas. Afaste-se das pessoas que proferem algo sobre você e essas coisas não têm data, não tem dia para acontecer, não tem nada. Como pode ser? Não pode. Afaste-se dela em nome de Jesus. E que o Senhor possa te abençoar com essa mensagem. Receba em nome de Jesus. Você que está assistindo aí essa mensagem, se inscreva no nosso canal, dê um like aí se você gostou desse vídeo, tá bom? Deixe sua mensagem para a gente fazer os próximos temas, coloca aí sugestões e a gente vai tentar te atender. Eu sou o pastor Emerson e quero te abençoar em nome de Jesus.